Então, vamos lá, pessoal. Tendo em vista que a semana que vem a gente estará em prova, eu conversei com o Danilo, representante de classe, né, na aula de hoje, né, no dia 15/4/2020, vou fazer uma revisão das 8 sessões, perfeito? Das 2 unidades, né, que compõem as 2 unidades, para a gente estar preparado para a prova, tá? Eu acho que aí, porque a última aula que a gente viu foi mapa de risco, inclusive eu já postei aquele PowerPoint no AVA para ficar à disposição de vocês. Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida, porque a gente já viu tudo isso, tá? Não tem muito segredo, só efetivamente dessa aula aqui, antes da prova. A semana que vem eu vou estar logado no horário da prova, não para dirimir dúvidas a respeito da matéria, mas sim relacionada ao acesso ao sistema, ok? Outro detalhe, quando a gente iniciar a prova, a gente tem que finalizar a prova. Então, iniciou, muito embora a gente tenha 2 dias para fazer a prova, uma vez iniciada, ela tem que ser terminada. Por quê? Se o sistema fechar, você só tem a possibilidade de fazer isso uma única vez. Se ele fechar, vai constar para mim como se vocês não tivessem feito. Então, dentro desses 2 dias que vocês têm para fazer a prova, tá? Eu peço aos senhores o seguinte, que iniciou, terminem a prova, porque depois vocês me enviam e aí já é efetivamente feito aí a contagem da pontuação, ok? Então, não adianta, eu faço uma questão hoje, fecho, volto amanhã, para. Não vai dar certo isso. Iniciou, termina. Porque pode ser que efetivamente tenha um problema de conexão de internet, qualquer coisa nesse sentido, e aí a gente aí acaba perdendo a essência da prova. Combinado, meus amigos? Perfeito? Alguma dúvida nesse sentido? Combinado. Aí a prova vai ser colocada no dia da aula, né, professor? Eu vou fazer o seguinte, Vanessa, eu vou tentar colocar já ela, eu já fiz a prova de vocês, tá? Eu vou tentar colocar o link todo a semana que vem, perfeito? Mas eu efetivamente já vou disponibilizar, vou ver se eu disponibilizo antes da aula, entendeu? Para vocês, se tiverem acesso, já poder responder. Pode ser? Pode ser. Isso é extrair um relatório para mim, e esse relatório eu faço o lançamento da pontuação que vocês atingiram no AVA. E aí começa a contagem. Tá bom, meus amigos? Certo. Feito essa introdução inicial, então vamos fazer uma revisão aí de tudo que a gente estudou. Eu vou compartilhar com vocês a minha linda foto, não aparecerá mais, apenas a minha voz, porque eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, que efetivamente eu vou pegar o material do AVA para a gente conversar. Perfeito? Então, aguardem um minutinho só, mas vocês podem me interromper e falar comigo assim que quiser. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Né? Cadê aqui o AVA? Aqui, ó, a nossa unidade 1, seção 1. Perfeito? Então, na unidade 1, seção 1, vocês estão me ouvindo perfeitamente? Vocês estão me ouvindo? Está normal o som. Então, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Sim, tá. Então, na nossa unidade 1, seção 1, tá? Segurança e saúde do trabalho, ela vem dizendo, né, vinha efetivamente falando tudo o que a gente ia abordar nesta nossa disciplina, tá? Então, ó, nesta disciplina serão estudados os conceitos importantes referentes à segurança, higiene e saúde do trabalhador, que serão desenvolvidos nos seguintes tópicos: saúde, higiene e segurança do trabalhador, a Lei 8.213 de 91, que eu coloquei ela na lousa para vocês, acidente do trabalho, prevencionista e as estatísticas. A gente conversou bastante disso, que efetivamente, quando se fala de saúde e segurança do trabalho, a gente tem que ter este caráter prevencionista, tá?
e dissemos que, infelizmente, a gente mantém um ranking elevado no mundo em relação a acidentes do trabalho. Falamos de análise e investigação de acidentes. Eu disse inúmeras vezes para vocês que acidentes não acontecem por acontecer, existem responsabilidades e existem responsáveis. Falamos da NR, eu comentei, a gente elencou NR por NR, falamos de uma a uma, CIPA e SESMIT, o PPRA, Programa efetivamente de Saúde e Segurança do Trabalho, falamos do IEPI, Equipamento de Proteção Individual, higiene ocupacional, segurança e eletricidade, isso será visto posteriormente, segurança na construção civil, proteção e combate a incêndio, desenvolvimento do programa de gerenciamento de risco, individuação para programas de gerenciamento de risco. Aqui a gente até fez um trabalhinho que vocês entregaram para mim, falando efetivamente qual é a ação que vocês deveriam tomar em relação aí ao coronavírus, tá? Então, foi isso que a gente efetivamente abordou. Sendo que nessa unidade, o que a gente comentou, né? Aprender o que é, para que serve e onde se aplicam as questões relacionadas à segurança, higiene e saúde do trabalhador. Aprender o que diz a Lei 8.213, né, que trata dos princípios básicos da Previdência Social. Estudar o conceito de acidentes, que a gente falou sobre acidente típico e acidente atípico do trabalho, e estudar como realizar aí uma análise e investigação desses acidentes. Perfeito? Nesta linha de pensamento, a gente começou efetivamente falando, né? O que trata a Lei 2013, não vou passar tudo porque a gente está falando de uma aula revisão. Então, a gente falou que, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Eu ainda mencionei para vocês que acidentes não acontecem por acontecer, existe responsabilidade e existe responsáveis. Efetivamente foi isso que eu vim falando, tá? E o artigo 19 da 8.213, ele vem definindo, né, o que é acidente do trabalho. Eu lembro de ter posto isso em lousa. Então, caso efetivamente pare qualquer dúvida, está aqui a definição. O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Perfeito? Falamos, dentre aquelas situações que discorremos das NRs, falamos da NR6, que trata das questões envolvendo os equipamentos de proteção individual, o EPI, que devem ser utilizados em cada atividade, tá? Nesta linha de EPI da NR6, nós temos um dispositivo na CLT que diz o seguinte, perfeito? Que cabe ao empregador treinar o trabalhador, substituir imediatamente quando danificado e responsabilizar-se pela higienização. Então, dentro desta linha que nós estamos estudando, é responsabilidade do empregador não só fornecer o EPI, o equipamento de proteção individual, tá? Bem como treinar, porque tem muita gente que não sabe efetivamente como usar um EPI, né? Contanto que hoje a gente tá até verificando, né, em decorrência dessa pandemia, como descartar as máscaras que as pessoas estão utilizando. E eu lembro de ter mencionado em sala de aula, inclusive de protetor auricular. Tem muitas pessoas que efetivamente usam protetores auriculares, perfeito, com a mão suja. Aí coloca a mão, esse foi o exemplo que eu dei, coloca a mão suja cheia de graxa no ouvido, perfeito, e depois pega, né, essa mão suja
e aperta o protetor auricular para ele encaixar no ouvido. Desta forma, ele está colocando toda a sujeira para dentro do ouvido. Até mencionei com vocês que, efetivamente, uma pessoa acabou ficando surda por causa disso, tá? Que era um agente extremamente agressivo e acabou, efetivamente, ficando surda em decorrência disso. Então, cabe ao empregador fornecer, treinar o trabalhador, como está aqui, perfeito? E substituir imediatamente quando danificado. Então, quando o EPI está danificado, a substituição tem que ser com imediatismo. E cabe também ao empregador responsabilizar-se pela higienização. É responsabilidade dele, tá? Também, efetivamente, se responsabilizar pela higienização. Tudo bem? Responsabilidade do empregador. Ok? Também falamos aí da NR35, que é a do trabalho em altura, que cabe ao empregado avaliar o estado de saúde dos seus trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que os exames e assistência sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. Inclusive, cheguei a mencionar com vocês, né, que tem muita gente que trabalha em altura e quando há um deslocamento da altura, muitas vezes a pessoa usa aquele cinturão, tem que se fazer uma medição, porque se a pessoa cair e ele estiver usando aquele cinturão, ele efetivamente na virilha acaba aí estrangulando as veias, né, desta região e ele acaba efetivamente estourando o coração, né? Há uma, como é que eu posso dizer? Uma embolia, perfeito? Então, é isso que a gente viu. Tá? Falei principalmente de trabalho em altura. Então, esse, na verdade, foi o que a gente comentou na nossa primeira aula, perfeito? A respeito, efetivamente, de saúde e segurança do trabalho. Foi uma aula introdutória, a gente passou aí, efetivamente, princípios básicos, né, de como, efetivamente, trabalhar com essa segurança e medicina do trabalho, essa conceituação. Adentrando aí na na seção 2, unidade 1, seção 2, perfeito? A gente mencionou que, não vou falar de situação problema, mas vamos aqui direto. Nós falamos, tá? Isso eu lembro de ter também colocado na nossa lousa, quando da aula presencial, os principais artigos da Lei 8.213, de 91, que tratam de acidentes de trabalho. Ainda mencionei para vocês, esses artigos 18, 19, 20 e 21, eles são de leitura obrigatória para vocês, tá? Então, a Lei 8.213 é de leitura obrigatória, especialmente esses dispositivos legais, 18, 19, 20 e 21, perfeito? Então, a gente até mencionou, efetivamente, que o artigo 18, né, os benefícios a que o trabalhador acidentado tem de direito, perfeito? Um auxílio acidente, né? No caso de um acidente do trabalho, um benefício previdenciário, perfeito? Mencionamos que o artigo 19, eu acabei de falar lá na unidade 1, né, define efetivamente o que é acidente do trabalho. Então, o 18 trata dos benefícios previdenciários. O artigo 19, ele vem definindo aí o que é considerado acidente de trabalho, de acordo com a Lei 8.213, 91. O artigo 20 vem falando dos tipos de acidente de trabalho. Eu mencionei para vocês que o acidente de trabalho ele pode ser típico e atípico. Beber minha água aqui. Tipo e atípico. E no artigo 21, perfeito,
ele também vem mencionando a respeito destes acidentes, tá? Que são considerados acidentes do trabalho. Então, por favor, deem uma olhadinha nesses 4 artigos para responderem aí as questões do AVA, que estão aí na Lei 8.213 de 91, tá? Por favor, esses 4 dispositivos para vocês, que oportunamente serão, né, gestores de RH, esta leitura é obrigatória. No artigo 18, fala-se sobre os benefícios a que o trabalhador acidentado tem direito. São eles: o auxílio-doença, o auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, habilitação e reabilitação profissional, tá? Este quadro, na época, também foi posto em lousa, ok? Se vocês observarem as anotações de você, e a gente vem falando, efetivamente, desses benefícios a que, efetivamente, o trabalhador tem direito quando da ocorrência do acidente ou da doença ocupacional. Então, são esses tipos de benefício: o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, pensão por morte, habilitação e reabilitação profissional. Vocês, quando estiverem fazendo o trabalho de gestão de departamento de recursos humanos, ok? Vocês vão lidar muito com estes 5 benefícios previdenciários. Perfeito? A todo momento, vocês estarão atrelados a ele. Ao auxílio-doença, porque ou efetivamente o empregado adoeceu. Imaginem nos dias de hoje, vamos fazer aí uma análise, né, pormenorizada, perfeito? Quantos empregados nos dias de hoje não estão adoecidos, tá? Em decorrência do Covid-19. Quantos não estão adoecidos? Quantos efetivamente não estão afastados? Mesma coisa acontecendo aí com auxílio-acidente. Quantos profissionais da saúde, que é a grande preocupação, e eu acho que este momento que a gente está vivenciando, né, da Covid-19, para vocês que são acadêmicos de RH, é uma grande lição. É realmente uma grande lição, tá? Porque quantos profissionais que, quando a pessoa está trabalhando, né, e fica acometido de uma doença ocupacional, um Covid, né, é um acidente. Inclusive, hoje, a maior parte deles, né, estão clamando por EPI. Vejam que, na verdade, é o mundo inteiro, né, que está clamando por máscara, por roupas, por luva, né, efetivamente em decorrência aí da Covid. Perfeito? Então, se um profissional de saúde, esses médicos, enfermeiros e os assistentes que estão na linha de frente aí da pandemia, por falta de EPI, né, equipamento de proteção individual, ele efetivamente ficar adoecido, perfeito? Ele pode ser considerado um acidente do trabalho, perfeito? Aí entra motorista de ambulância, entra um monte de gente, né? Até as próprias pessoas que trabalham próximas a elas, perfeito? Nesta linha, temos um outro benefício previdenciário, a aposentadoria por invalidez. De repente, a pessoa sofreu um acidente ou ficou acometido de uma doença de tal forma que ela não pode exercer mais a sua atividade laborativa. Perfeito? Então, ela vai pedir um benefício previdenciário chamado aposentadoria por invalidez. Ou, se infelizmente aconteceu aí o evento morte, seja pela Covid-19, seja por qualquer outro motivo, tá? Aí, os familiares poderão pleitear aí a pensão por morte, perfeito? Poderão efetivamente pleitear aí a pensão por morte.
E se essa pessoa estava afastada, ou ela foi habilitada a voltar ao trabalho, ou foi ela reabilitada, mudou de função profissional, ok? Então, efetivamente, esses benefícios previdenciários que nós estudamos e que vocês devem conhecer muito bem cada um deles, porque na atividade do dia a dia de vocês, vocês estarão efetivamente postulando e efetivamente acompanhando, né, fazendo um trabalho de gestão desses benefícios. Porque se a pessoa efetivamente foi recuperada, né, ela tem que retornar ao trabalho. Então, eu preciso saber, né, o que efetivamente aconteceu, se ela teve alta da Previdência Social, se ela não teve, porque isso tem impacto direto no contrato de trabalho desta pessoa. No artigo 19, temos a definição, a gente já comentou ele, né, de acidente de trabalho, o artigo 19 da Lei 8.203, que ele vem dizendo aqui, ele vem reiterando, né, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, independentemente de ter sido dentro ou fora do estabelecimento empresarial, e que tenha provocado lesão ou morte do acidentado. Então, esta é a definição legal, em conformidade com o artigo 19 da Lei 8.213, que vem definindo aí o que é acidente do trabalho. E também o artigo 20 vem definindo, né, as definições de doenças profissionais e doenças do trabalho. Doenças profissionais, aquela que foi adquirida em virtude do exercício do trabalho relacionada a determinadas atividades. Exemplo, LER, lesão por esforço repetitivo. E doenças do trabalho, aquela que foi adquirida em virtude das condições em que o trabalho é executado. Exemplo, silicose, provocada pela inalação da sílica e acomete trabalhadores de pedreiras. Até mencionei com vocês, isso foi posto em sala de aula, ainda exemplifiquei dizendo que todos vocês já tiveram na vida um contato com sílica. Quando se compra efetivamente um calçado, ok? Vem lá aquele pequeno sachê, né? E lá está escrito sílica. Lógico que ali ele está uma pequena quantidade, perfeito? Aqui já estamos trabalhando numa quantidade maior e provoca a doença do trabalho chamada silicose, tá? Que é uma dificuldade enorme em respirar, tá? Provoca a silicose. E qual é a diferença da doença profissional para a doença do trabalho? É que a doença profissional, tá? Ela é adquirida em determinadas atividades laborativas. Então, a pessoa exercendo determinadas atividades, por exemplo, um digitador, a gente já sabe que efetivamente ele vai ter problemas, né, no túnel do carpo, que ele efetivamente vai ter problemas neste sentido. Já é uma atividade relacionada, é uma doença profissional relacionada à atividade que ele exerce. Já doenças do trabalho, vejam que há diferença, hein? A doença do trabalho ela já corresponde ao ambiente de trabalho que aquela pessoa exerce. Perfeito? Quando a gente fala de doença do trabalho, nós estamos falando efetivamente de um lugar que tem muito ruído, que tem muita poeira, que tem pouca iluminação, que tem excesso de calor, que vai desenvolver outras doenças do trabalho. Então, isso é adquirido em decorrência do trabalho que é executado, tá? Então, até tem um exemplo aqui do que eu mencionei, né? Doenças profissionais, aquela que foi adquirida em virtude do exercício do trabalho relacionado a determinadas atividades. Lesão por esforço repetitivo. Inflamação no túnel do carpo. O túnel do carpo é mais ou menos esse risco aqui, né? Ele fica inflamado e a pessoa tem dificuldade para exercer a atividade de
digitação. Lógico, se a pessoa digitar muito, né, tiver um excesso dessa digitação, é essa problemática que ela vai ter. Então, a gente já tem, efetivamente, dependendo da atividade que a pessoa exerce, tá, o tipo de doença profissional que ela será acometida. Por isso que a gente tem que ter descanso de punho, descanso de pé, sentar corretamente, a gente tudo comentou a respeito disso. Para que a pessoa possa ter aí, efetivamente, possa evitar, né, o acometimento de uma doença profissional. Perfeito, meus amigos? E falamos até da doença do trabalho, perfeito? Disse até para vocês que sílica, por que tem a sílica efetivamente no calçado quando a gente compra? Porque sílica ela serve para tirar a umidade do ambiente, do local. Perfeito? Inclusive disse o seguinte, que no calçado costuma-se usar sílica, né, para não dar umidade e não ser acometido do famoso chulé. Perfeito? Só que a sílica utilizada em grande quantidade, ela efetivamente, ok, vai ocasionar aí a silicose. E aí o pulmão desta pessoa será acometido, tá, dessa doença chamada silicose. Ele vai ter dificuldade em respirar, tá? E aí foi elencado aqui, ó, algumas doenças, né? E por fim, o artigo 21, perdão, relaciona uma série de situações em que são consideradas acidentes do trabalho, mas que não fazem com que o empregador seja penalizado, civil e criminalmente, já que elas não teve a intenção de gerar a situação causadora do acidente. Lembra que a gente comentou que, efetivamente, na ocorrência do acidente do trabalho, acarreta aí 5 responsabilidades do empregador? Cheguei a comentar com vocês a respeito disso. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, previdenciária e administrativa. Civil, criminal, trabalhista, previdenciária e administrativa. Isto efetivamente foi falado em sala de aula. Porém, algumas doenças têm essas excludentes, que são as doenças degenerativas. Por que as doenças degenerativas têm essa excludente? Porque se a pessoa ficasse em casa, sem fazer nada, sem trabalhar, da mesma forma, ela seria acometida dessa doença. Ok? É o corpo dela que efetivamente está se degenerando, tá? Doenças características ao grupo etário, lógico, o nosso corpo sofre um desgaste diário. A cada dia que passa, a gente vai ficando cada vez mais velho. Então, dependendo do grupo etário, né, já é sabido que teremos pressão alta, que teremos diabetes e outras doenças em decorrência aí, efetivamente da idade. Doenças que não incapacitam o trabalhador de exercer suas atividades laborais. Então, efetivamente, tem algumas doenças que não incapacita, né, de exercer atividade laborativa. Doença endêmica adquirida pelo trabalhador que mora em região que favorece seu desenvolvimento, a menos que se comprove que é resultante da exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Uma doença endêmica, será que esta pandemia aí pode ser considerada doença do trabalho? Os trabalhadores estão ficando doentes, não em decorrência do trabalho, mas em decorrência do vírus, né, que tem efetivamente uma transmissão, perfeito, muito rápida, né, um contágio muito rápido. Então, é o que vem elencado aqui no item D. Então, na verdade, a gente acabou traçando tudo isso, tanto na unidade 1 quanto efetivamente na unidade 2. É o que nós havíamos aí falado no início das nossas aulas. Tudo bem, meus amigos? Está todo mundo aí ou sumiu todo mundo? Como é que estamos? Ninguém fala comigo? Todo mundo quietinho? Estamos aqui, professor. Estamos aqui, professor.
Será? Eu vou olhar aqui, deixa eu só abrir essa tela. Vocês estão Aqui, professor. visualizando a minha tela aqui, que eu estou abrindo do AVA para vocês? Aham. Sim, Aqui, tá ó. aparecendo. Tem 15 pessoas aqui. Estou olhando aqui, né, para efetivamente saber se o pessoal está aqui mesmo. Não tem problema. Professor, o Rafael tinha pedido para você aceitar ele na sala. Não sei se ele conseguiu. Eu acho que ele está na sala errada, ok? Porque eu, na verdade, todo mundo entra direto. Então, também achei estranho. Mas tudo bem. Danilo, faz uma gentileza para mim, por enquanto que eu vou continuando com a aula aqui. Manda o link para ele via WhatsApp e a gente vai se falando, tá bom? Para a gente não parar a aula. Tá? Manda aí para ele e para quem queira entrar. Manda no grupo aí, é só acessar. Não há que se falar em aceitação. Ele deve estar entrando aí em algum link errado. Deixa eu voltar aqui para a minha aula. Opa! Eu abro, depois eu fico perdido onde eu parei, né? Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Então, deixa eu só abrir aqui a nossa telinha. Então, essas foram as duas unidades que a gente acabou de mencionar. Aí, com a terceira, né, com a sessão 3, na verdade, é quando efetivamente veio aí a pandemia, ok? As nossas aulas passaram a ser online. Não esqueçam que eu postei lá no encontro de vocês aqueles PowerPoint que vocês haviam me solicitado da última aula de mapa de risco. Ele está postado lá no AVA, tá? Ele está postado lá no AVA. Então, nós, nesta sessão, vamos apresentar os principais tópicos relacionados à aula anterior, que são os artigos 18, 19, 20 e 21, que a gente, na verdade, né, já conversou a respeito deles. Mas aqui na sessão 3, a gente vem aí efetivamente reiterando o aprendizado para ficar melhor elucidado. Sendo que no artigo 18, tá, abordou os benefícios a que o trabalhador acidentado tem direito, são eles: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e habilitação e reabilitação profissional. No artigo 19, tá, a gente tratou da definição do artigo 19 da 8.213, perdão, tá? Que tratamos aí efetivamente da definição de acidente, ok? Que diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa, independentemente de ter sido dentro ou fora do estabelecimento empresarial, e que tenha provocado lesão ou morte do acidentado. O artigo 20 apresenta a definição aí do que é considerado acidente de trabalho e divide em duas categorias: doenças profissionais e doenças do trabalho. Já o artigo 21 relaciona aí uma série de situações que são consideradas acidentes do trabalho, mas que não fazem com que o empregado seja penalizado civil e criminalmente, já que ele não teve a intenção de gerar situação causadora do acidente. Perfeito? Temos aqui uma situação, problema, isso a gente pula, ok? E aí, efetivamente, vem falando aí de algumas definições, tá? Que não tem muito segredo isso também, tá? São algumas definições da situação problema. Acidente de trabalho, a gente já conversou bastante. Evento não previsto e não desejável, lógico, né? Ninguém vai prever e efetivamente desejar acidente. Então, evento não previsto e não desejável, instantâneo ou não, relacionado ao trabalho, que resulte ou possa resultar em lesão pessoal. Acidente pessoal, evento que caracteriza por existir acidentado, tá? Hora, homem de exposição ao risco. Somatório das horas em que os trabalhadores ficam à disposição da empresa em determinado período. O cálculo é feito considerando cada trabalhador que executa determinada função. A gente viu na unidade 2, a gente até tratou disso no mapa de risco, e falaremos hoje a nível de revisão, né, a título de revisão,
o mapa de risco vem falando do tempo de que cada colaborador fica exposto a determinado risco. Tá? Então, isso foi efetivamente mencionado. Dias a debitar são dias não realmente perdidos, que devem ser debitados por morte ou incapacidade permanente. Tá? Total ou parcial, de acordo com o estabelecido na tabela que se verá a seguir. Perfeito? Então, a gente fala, efetivamente, quanto tempo este trabalhador, né, fica efetivamente lesionado, dependendo da natureza do acidente a qual ele foi acometido. E a taxa de gravidade. Fornece informações sobre perdas por invalidez e mortes causadas por acidente de trabalho. Eu não vou ler tudo isso porque eu considero desnecessário, tá? Efetivamente só fazer uma leitura a respeito disso. Então, onde mora, vejam que a seção 3 da unidade 1, né? Praticamente ela se reporta ao artigo 18, 19, 20 e 21, que nós mencionamos aí na unidade 2, vem falando efetivamente das definições, ok? Então, vejam que a natureza, né, que nós temos aqui, que nós encontramos nesta seção, né? Principalmente o caráter prevencionismo, né, de ser prevencionista, de efetivamente ficar aí a gente sempre tem que ter esse caráter futurista e prevencionista para evitar que acidentes do trabalho efetivamente ocorram, tá? Então, isso é muito importante, porque depois que aconteceu, infelizmente, já aconteceu, não há mais o que possa se fazer a não ser remediar. Então, a gente tem que trabalhar com caráter prevencionista para que este acidente do trabalho ou esta doença ocupacional não ocorra. E temos que ter uma estatística desses acidentes, né? Eu lembro de ter comentado com vocês também em aula que muitas das vezes a gente pega uma estrada, né, vai passear com nossos familiares e você vê na porta das empresas, né? Estamos há 300 dias sem acidentes. Estamos há 400 dias sem acidentes. Isso vem de acordo com aquilo que nós estamos mencionando. Estatísticas dos acidentes. Tá? Há quanto tempo a minha empresa efetivamente está sem ter um acidente? Isso efetivamente é corriqueiro, não é corriqueiro esta ocorrência de acidentes. Tá? O que eu posso fazer para ser prevencionista, para que essa estatística diminua? É o que nós estamos vivenciando hoje, né? Nós estamos no caráter prevencionista, é um risco biológico, uma vez que é um vírus, tá? O vírus da Covid-19, e a gente efetivamente está na fase de isolamento social, tá? Com caráter prevencionista para que ele não se espalhe, para que a estatística seja menor. Porque se isso aumentar, é o que o ministro aí da Saúde, Mandetta, está falando, né? Teremos um colapso do sistema de saúde, teremos muitos adoecidos e não teremos onde efetivamente tratar essas pessoas. Contanto que ele, a todo momento, atualiza a estatística, né? Quantos leitos de UTI efetivamente temos à disposição. Não é à toa, exemplificando aí com os hospitais de campanha, né, que foram criados, 3 aqui em São Paulo, né, um no AMB, outro no Pacaembu e outro no ginásio do Ibirapuera. Porque, estatisticamente, pensou-se que numa pandemia, né, num aumento estatístico de internações muito alto, e não ia ter onde atender todas as pessoas. Contanto que construíram esses hospitais de campanha na capital de São Paulo para esse atendimento. E vejam que efetivamente parece, não posso afirmar essa informação,
mas que o Pacaembu já está com quase 70% da sua lotação. Perfeito? Foi construído aí umas semanas atrás. Então, a gente tem que prever caráter prevencionista com a estatística dos acidentes. Perfeito? Viemos definindo aí acidentes do trabalho, ok? Acidente de trabalho, evento não previsto e não desejável, que resulte ou possa resultar em lesão corporal. Acidente sem lesão, evento que não há lesão pessoal, ocorrendo somente dano à propriedade. Acidente de trajeto, evento sofrido pelo trabalhador no trajeto casa-trabalho-casa. Acidente impessoal, evento que se caracteriza por não existir acidentado, não podendo ser considerado como causa direta da lesão pessoal. E acidente pessoal, evento que se caracteriza por existir acidentado. Eu até comentei com vocês a respeito desta foto do trabalho em altura. O trabalho em altura, a pessoa efetivamente coloca este colete aqui, ok? E ele tem que dimensionar o espaço para este cinto de segurança e o chão. Porque se a pessoa ficar pendurada, estas duas hastes aqui, estão vendo? Estão vendo ou não, meu cursor aqui? Ela estrangula aqui na virilha. Aí o coração bombeia, não consegue se passar o sangue para o restante dos membros, e aí, maioria das vezes, acaba ocorrendo aí um estouro do coração, porque a pressão é muito forte. Então, o engenheiro do trabalho, ele tem que dimensionar o peso desta pessoa, ele tem que dimensionar o tamanho deste cinto, e, efetivamente, ele tem que dimensionar aqui a altura que esta pessoa está no chão. Porque se essa pessoa tiver 70 quilos, da altura que ela cair, ela vai estar com um peso muito maior. Então, ela vai chegar até o chão, ou ficar pendurada, né? Melhor dizendo, ficar pendurada, se ela chegar ao chão, não tem nenhum problema. Mas ela vai ficar pendurada, em decorrência da altura que ela está, pesando 150, 160 quilos. Por isso que há o estrangulamento aqui. Perfeito? Em decorrência da altura que esta pessoa está, né? Da altura que ela caiu. Portanto, que vocês sabem, né? Se uma pessoa cai efetivamente, uma pessoa com 70 quilos cai de determinada altura, ela chega lá embaixo, né, pesando mais de toneladas. Lógico, em decorrência da altura versus velocidade, ok? Então, por isso que o engenheiro do trabalho tem que fazer este dimensionamento. Estudos de prevenção e de controle sobre a qualidade e a gravidade de acidentes ocorrentes no ambiente de trabalho, estudo de Range, estudo de Beard, estudo de Company North American. A gente já vai falar a respeito disso, tá? Então, são esses estudos de extremo interessante. Estudo de Henrique analisa os acidentes. Analisando os acidentes, chegou à proporção de 1,29, ou seja, um acidentado com lesão incapacitante para 29 lesões não incapacitantes, e terceiro, e 300 acidentes sem lesão. Perfeito? Então, na verdade, colocado numa forma piramidal, ok? Para que a gente tenha aí, efetivamente, uma análise, ok? Dos acidentes que são incapacitantes e dos acidentes que não são incapacitantes. E quais os acidentes que são lesão. Então, na verdade, eu preciso ter esta radiografia, né? Esta visão da minha empresa, este plano, né? Com essas 3 variáveis, para saber que medida adotar. É o médico do trabalho que deve adotar alguma medida prevencionista, é o engenheiro do trabalho, é o técnico em segurança do trabalho. Qual é o profissional gabaritado, né? Qual é efetivamente o pessoal gabaritado para que eu possa, olhando para esta pirâmide, tomar a medida prevencionista mais adequada. O estudo de Bird atualizou esse estudo inicial de Henschel, tá? Ou seja, para cada acidente com lesão incapacitante, ocorreram 100 com lesão não incapacitantes.
Na verdade, eles fizeram uma análise aqui, né? Então, é também feita uma análise para ver se, efetivamente, as medidas adotadas, ok, surtiram efeito, né? Contanto que hoje a grande discussão aí ligada à pandemia ok, efetivamente, vale a pena manter o isolamento social, tendo como prejuízo a economia, ou efetivamente não vale a pena ter o isolamento social e se socorrer a economia. Você vê que ambos estão trabalhando lado a lado. Economia versus pandemia, ok? Versus isolamento social. Então, para que ocorra o isolamento social, perfeito, alguém tem que sofrer, temos um prejuízo, que é a economia, né? Aí, qual que é o melhor de tudo isso? Então, é feito esses estudos piramidais, perfeito, para que efetivamente aí a gente chegue a uma conclusão lógica a respeito do assunto. Bem como esse estudo, né, que também analisa, são questões estatísticas, né, que a gente falou de estatísticas de acidente lá em cima. São os estudos para ver, efetivamente, como reduzir acidente. Definições e conceitos. Hora, homem de exposição ao risco. É a quantidade de horas em que os trabalhadores ficam à disposição da empresa. Dias perdidos são os dias que o trabalhador fica afastado do trabalho por motivo de lesão. Dias a debitar são os dias não perdidos, mas que devem ser debitados em caso de morte ou lesão incapacitante, ou seja, a empresa deixou de faturar neste período. E taxa de frequência é a relação entre o número de acidentes e a quantidade de hora homem trabalhada. Ou seja, com que frequência esses acidentes estão ocorrendo? Será que efetivamente está tendo uma recorrência? Foi um acidente esporádico? Ou a gente tem histórico, né, muito forte desses acidentados do trabalho? E a taxa de gravidade, tá? Que indica o quanto, né, foi grave este acidente. Perfeito? Então, a gente precisa saber, esse acidente deixou sequelas terríveis ou efetivamente foi um acidente simplista? Eu preciso ter esse conhecimento. Vocês, na mão, precisam efetivamente estar com todos esses dados elencados, tá? Para saber aí, via estatística, qual a melhor... Professor? Oi, quem fala? É a Vitória. Eu tenho uma dúvida. Fala, Na Vitória. unidade 1, na seção 3, a primeira questão, ela tem uma pergunta e eu queria saber como eu faço para calcular. Tá, Está aqui, depois eu falo com você a respeito disso. Pode ser, Vitória? Deixa eu terminar aqui a revisão. Tá bom? Vitória? Tá bom. Tá, eu vou responder a pergunta agora, senão eu efetivamente tenho que olhar para a unidade 1, seção 3 e na atividade diagnóstica. Deixa eu terminar a revisão aqui. Vamos lá, entrando na unidade 4, ok? A gente fala de análise e investigação de acidentes, o método da análise de causas e método da causa de efeito. Eu cheguei até a falar com vocês, lembra aquela situação, né? Que efetivamente a gente mencionou, tá? A respeito, eu até cheguei a comentar com vocês que era uma situação de um par de sandálias havaianas, que foi investigado um acidente, né, de trabalho, que houve análise e investigação do acidente de trabalho, e a análise foi um par de sandálias havaianas, lembram-se disso ou não? Lembram-se disso ou não? Sim, professor. Que a gente chegou até a comentar, né, se foi um acidente ou se foi efetivamente um suicídio. Perfeito? Foi esta a argumentação que a gente fez, inclusive, de sala de aula, né?
a análise e investigação do acidente. Ver a análise das causas da ocorrência desse acidente e qual é o efeito. Ela está sendo incapacitante ou não. Ok? Então, o que a gente tem que sempre fazer, né, quando a gente tem na ocorrência do acidente? Perfeito? A gente tem que fazer um mapeamento do acidente, tá? Em questão de indicar quais foram as causas que motivaram e que são os culpados. A gente já conversou a respeito disso. A visão que nós temos de acidente do trabalho é que não existe, né? Acidentes não acontecem por acontecer, existem responsáveis, ok? E existem responsabilidades. Perfeito? Então, não adianta, isso foi também mencionado em sala de aula, né? Não adianta dizer, Deus quis assim, ele estava na hora errada, no momento errado. Perfeito? Errado dizer isso. Ok, ele estava na hora errada, no momento errado. Foi uma fatalidade. Para acidente do trabalho, esta argumentação não é das melhores, tá? Acidentes não acontecem por acontecer, existem responsabilidades e existem responsáveis. Se acontecer um acidente do trabalho, alguém falhou em relação a isso. Então, eu tenho que chegar aqui, né, na hora que eu faço o mapeamento do acidente, chegar quais foram as causas que motivaram e quem são os culpados. Porque existem responsabilidades e existem responsáveis. E até mencionei, né, a profissão de vocês nisso. Cuidado, a gente responde em civil e criminalmente, seja por ação, seja por omissão. Para a gente tomar cuidado para não responder, ok, um acidente do trabalho por omissão. Tá? Eu deixei efetivamente de tomar uma medida prevencionista e assim, efetivamente, o acidente veio a ocorrer. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro item. Um relatório da análise e investigação de acidente, que possa ser utilizado como laudo conclusivo. Então, quando eu faço o mapeamento desse acidente, encontro a causa, encontro os culpados, lógico, eu tenho que fazer aí um laudo conclusivo de tudo que eu efetivamente mapeei. Qual é a conclusão que eu cheguei da ocorrência desse acidente? Por que eu tenho que chegar efetivamente a esta conclusão? Tá? Para saber, foi um EPI que ele não é de boa qualidade? Nós temos EPIs que efetivamente são de extrema qualidade e nós temos EPI que não são efetivamente de qualidades tão boa. Perfeito? Então, a gente precisa se adequar a essa análise, chegar nesse laudo conclusivo aqui, para saber, foi uma falha humana, foi uma falha de equipamento, o que efetivamente aconteceu para a ocorrência deste acidente, tá? Então, indo mais aqui à frente, a gente tem aí a resolução de causa e efeito, que devemos analisar 6 itens. Quais são, né, essa relação de causa e efeito? É a forma como o trabalho ou o procedimento é executado. Será que efetivamente eu estou executando o meu trabalho, né? E o procedimento é o mais adequado? Será que efetivamente está sendo? Como é a forma perfeita que eu estou executando o meu trabalho? E qual o procedimento que eu estou tomando é o mais adequado? Por exemplo, eu estou dando uma aula Teams. A quanto tem que estar de distanciamento o monitor do meu computador à minha visão? Não sei se todos vocês estão fazendo uso de desktop ou também de celular, tá? Que é a mesma coisa. Ele tem que estar, no mínimo, com 30 centímetros de distância da nossa visão. No mínimo, 30 minutos, tá? Para que o brilho da tela não prejudique aí a nossa visão. Então, eu preciso saber como esse trabalho está sendo executado
né, a forma dele e o procedimento dele. A matéria-prima, verifica se a matéria-prima utilizada no trabalho pode ter sido a causa do problema. Será que ela é de boa qualidade? Será que não é? Será que eu utilizei? Por isso que nós temos aí o Inmetro e outras coisas mais, né? Para fazer a aferição desta matéria-prima que é utilizada. Por exemplo, a gente teve aqui no escritório uma problemática de um prédio, como é que se diz? Num pequeno condomínio comercial que ele desabou. E chegou-se e feriu muitas pessoas, tá? Chegou-se a causa que as vigas que efetivamente as vigas de sustentação que estavam sendo colocadas eram materiais efetivamente já utilizados, né? Restaurados, vamos dizer assim, reaproveitados, é a melhor palavra, ok? Não aguentou a sustentação do preço, porque já era uma matéria-prima desgastada, e ocasionou aí a queda do edifício, vindo lesionar pessoas. Então, será que esta matéria que eu estou utilizando é de boa qualidade? Mão de obra. Verificar se houve imprudência ou qualquer outro tipo de erro no momento da execução do trabalho. Perfeito? Tem alguns empregados que sempre acham que isso nunca vai acontecer comigo, jamais, em hipótese alguma. Eu desacredito que isso efetivamente ocorra. É nessa linha que muitas das vezes acaba acontecendo o acidente, quando efetivamente há um desleixo, ok? Ou quando a pessoa exerce determinada atividade laborativa com excesso de confiança. Aí efetivamente os acidentes acontecem. Máquinas. Verificar se houve falha no manuseio de máquinas ou equipamentos utilizados. Se a manutenção estava em dia, se o funcionário possuía treinamento para operar os equipamentos. Eu dei até como exemplo, em sala de aula, né, uma simples panela de pressão, ok? De uso doméstico. Alguém aqui, espero que ninguém tenha tido esta experiência péssima de a explosão de uma panela de pressão dentro aí da casa de vocês, ok? O próprio nome já diz dela, panela de pressão. Quando dá problema naquela válvula que fica soltando gás, ela entope e efetivamente ela explode. Num patamar um pouco maior, a gente fala de compressores. Num patamar maior do que compressores, a gente fala de caldeira. É a mesma sistemática de trabalho, só que em volume maior. Perfeito? Por isso que todo maquinário, ele tem prazo de validade, ele tem manutenção periódica a ser feita. Isso a todo momento. Perfeito? A gente tem muitos acidentes do trabalho doméstico em decorrência aí de uma panela de pressão. Eu não sei se alguém já presenciou o estouro de uma panela de pressão dentro de uma casa. O estrago que faz. E se alguém estiver perto, o estilhaço pode até matar. Já tivemos situações de morte em decorrência aí de panela de pressão. Ok? Medida. Decisões tomadas que alteram o processo, né? Diante de todo este quadro que nós estamos conversando, qual é a melhor medida a ser tomada? E meio ambiente, verificar se o ambiente em que a tarefa foi executada estava adequado à sua realização. A gente já viu que o meio ambiente do trabalho é um meio ambiente protegido, inclusive constitucionalmente. Será que efetivamente ele foi utilizado da melhor forma? Ok? Será que ele efetivamente, por exemplo, dentro do meio ambiente do trabalho, um mobiliário? Não é qualquer cadeira que a gente pode comprar, não é qualquer mesa, ela tem que ter regulamentação para ela ser utilizada, perfeito? Então, não é qualquer cadeira que a gente pode comprar para o mundo corporativo ou qualquer mesa assim. Ela tem que ter a mesa, tem que ter uma altura do chão, efetivamente, até o tampo dela, para que a gente não fique com os braços muito levantados, senão você não vai te dar efetivamente um conforto. A nossa cadeira que a gente senta, você tem que sentar com ela apoiando as costas para ficar 90 graus, as plantas dos pés apoiadas ao chão,
Então, a gente tem que verificar aí o meio ambiente do trabalho, se ele é seguro ou não. Olha só esse cidadão trabalhando, que lindo. Perfeito? Por isso que os acidentes, efetivamente, do trabalho acabam, efetivamente, por acontecer, né? Nessa linha, a gente adota 2 métodos, né, de análise de investigação de acidente de trabalho. O método da árvore de causas consiste na construção de um diagrama que relaciona o acidente aos eventos que podem tê-lo ocasionado, tá? Então, vamos no método de árvore de causas. Quais são as causas que efetivamente levaram efetivamente a um acidente de trabalho? Maria estava distraída? Maria não estava acostumada com o buraco não estava sinalizado, o buraco foi feito na noite anterior, perfeito, Maria caiu dentro do buraco, Maria caiu de mau jeito, Maria quebrou a perna. Quais foram as causas que levaram efetivamente à ocorrência desse acidente do trabalho? Né? Ela estava distraída? Ela não estava efetivamente acostumada, então, muitas das vezes, como eu disse, às vezes estava distraída por quê? Excesso de confiança, estava falando no celular. Aqui a gente tem eu trabalho muito para transportadora. A gente tem muito acidente de trabalho, tá? Em transportadora em decorrência de uso do celular. A pessoa está dirigindo e olhando para o celular, está dirigindo e olhando para o celular. O carro da frente para, ele não vê, fração de segundos, faz a colisão e acaba se machucando. Se ele é motorista num caminhão, numa van, numa transportadora, isso é considerado acidente de trabalho porque ele está na hora de trabalho dele. Isso acaba causando aí N problemáticas, tá? Ela não estava acostumada com o buraco. Árvore de causas, o que levou-se a tudo isso, tá? Ela não estava acostumada ao buraco, então ela era inexperiente, não tinha conhecimento específico, ela precisava ser melhor treinada. Esse buraco não estava sinalizado, ok? Efetivamente ninguém sinalizou o que efetivamente acabou por acontecer. E o buraco foi feito na noite anterior, a pessoa foi pega de surpresa, ok? Então a gente precisa efetivamente ter todo esse conhecimento. Isso daqui faz parte da investigação do acidente. Método de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Esquiquaia ou espinha de peixe. Ele analisa 6 fatores, denominados 6 M's, tá? Com o objetivo de chegar à causa aí do acidente. Por que é conhecido como 6 M's? Perfeito? Porque você tem, a gente já viu isso lá em cima, tá? Análise 6 fatores. Os materiais, a gente já conversou a respeito disso, a mão de obra, o meio ambiente onde ele trabalha, o método que ele trabalha, qual a máquina que ele utiliza e qual efetivamente a medida. Perfeito? Então, este é o método, né, nominado de espinha de peixe, pelo formato dele, ok? E analisa cada um desses fatores, tá? Ou seja, teve treinamento, teve exame médico, foi falta de EPI, o problema é o maquinário, o que efetivamente aconteceu. Eu preciso saber de tudo isso, tá? Com qual ideologia? Aqui está a bibliografia, para saber aí efetivamente qual melhor, né, metodologia eu vou aplicar, qual a melhor metodologia eu vou aplicar para que esses acidentes do trabalho não ocorram. Então, eu efetivamente preciso conhecer tudo isso. Esta investigação, onde está aqui? Esta investigação, esse é o método 6M's, ó, que a gente já tinha falado, né? Efetivamente ter o conhecimento desta investigação de como se deu esse acidente do trabalho, ok? Fazer um mapeamento do acidente em questão e indicar quais foram as causas que motivaram e quem são os culpados. Eu tenho que ter isso em mãos,
Tá? Eu preciso formar um laudo conclusivo a respeito disso para ver o seguinte, o que efetivamente a gente vai fazer para que as nossas estatísticas de acidente acabem por diminuir. Eu tenho que ter o conhecimento disso. E adivinhem, né? Qual é o profissional que efetivamente precisa da informação? De vocês. Para que esse contexto, né, de acidente do trabalho, ele seja reduzido. Então, vocês têm que ter essa estatística efetivamente em mãos. Perfeito? Voltando aqui, entrando aqui na unidade 2, né, seção 1, a gente vai falar dos tipos de programas, né, de saúde agora e segurança do trabalho. Depois eu vou responder a pergunta lá da Vitória, na hora do intervalo, que eu preciso tomar uma água daqui a pouquinho, tá? E a gente chegou a comentar que os programas de saúde e segurança do trabalho são obrigatórios a todas as empresas e específico para apenas algumas organizações. E a gente tratou, né, efetivamente de todos estes. Elencamos um a um na nossa aula. PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT, AMT, PPCI, PPR, PCA. Vocês, efetivamente, têm que começar a se familiarizar com essas siglas, porque no ambiente corporativo a gente faz muito uso delas, tá? Então, o primeiro deles é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Consiste na análise minuciosa dos agentes e riscos no meio ambiente de trabalho, que possam causar algum tipo de acidente ou doença ocupacional. Os riscos podem ser físicos, ruídos, vibrações e radiações, químicos, gases, vapores e poeira, e biológicos, bactérias, fungos e vírus. Então, todo o ambiente do trabalho ele tem risco. Perfeito? Isso você tendo um único funcionário ou 100 funcionários. Todo o ambiente do trabalho, ele efetivamente tem risco. Então, eu preciso ter esse documento PPRA para que me faça, né, a demonstração destes riscos. O próximo é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu preciso controlar como está a saúde aqui dos meus colaboradores. É um programa obrigatório, segundo a norma regulamentadora número 7. O objetivo do programa é realizar um levantamento precoce de possíveis doenças ocupacionais. São realizados exames admissional, periódicos de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais. Eu dei até como exemplo para vocês aquela pessoa que tinha acabado de ter sido contratada para efetivamente carregar caixas numa transportadora. Só que a pessoa era cardíaca, ok? E efetivamente, a hora que ela foi carregar caixa, acabou aí por efetivamente ter um problema no coração e veio a óbito no local de trabalho, ok? Então, na verdade, quando a gente faz um exame admissional aqui, quando o médico coloca naquele quadradinho, faz o X de apto, nossa, aquilo é uma responsabilidade simplesmente enorme, tá? Muitas das vezes a pessoa não está apta para exercer, está apta ao trabalho, mas não está apta para exercer determinada função. Às vezes ela tem algum impedimento. O outro é o perfil profissiográfico previdenciário. É um documento que organiza as informações gerais do empregado, descrevendo sua função, os riscos a que ele está exposto e os exames realizados. O PPP constitui como um histórico laboral do empregado, que cobre todo o período que ele desenvolveu suas atividades na empresa. Na verdade, esse documento todo empregado deve ter assim que sai de qualquer empresa. O PPP, descrevendo a atividade laboral que ele exerce, ok? Esse documento, em especial para quem exerce em atividade que seja insalubre ou perigosa, ele vai fazer como prova lá na Previdência para depois ter direito, né, à sua aposentadoria especial. O LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, é propriamente um laudo para documentar agentes que possam ocasionar
acidentes do trabalho ou doenças nos empregados, com foco principal em avaliar a possibilidade do ambiente de trabalho gerar insalubridade aos envolvidos com a tarefa. Então, aquela pessoa que trabalha em câmera fria, que trabalha exposto ao sol, ok? Tudo isso, o LTCAT, ele vai falar do laudo técnico, das condições daquele ambiente de trabalho que a pessoa exerce a sua atividade laborativa. O AMT, análise macroergonômica do trabalho, é um tipo de intervenção ergonômica que tem por característica principal considerar tanto o contexto técnico como o contexto organizacional. Que eu falei, ó, a gente não pode comprar qualquer mobiliário, eu acabei de mencionar isso no mundo corporativo. Você tem que ter uma cadeira que você fique com as suas costas sentado em 90 graus. Olha a diferença desta cadeira para esta cadeira. Aqui ele está efetivamente com um problema nas costas. A distância entre a visão e a tela do computador tem que ser no mínimo 30 centímetros. A planta do pé, ok, tem que estar totalmente ao solo, né, ao chão. Então, esse documento, análise macroergonômica do trabalho, é que efetivamente vai falar desses mobiliários, né, se efetivamente estão de acordo com a ergonomia do trabalho. Perfeito? É feita uma análise a respeito disso, por isso este nome. O PPCI, Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, compreende a instalação e manutenção de todas as estruturas de combate a incêndio, como extintores, hidrantes, placas de sinalização, corta-fogo, saída de emergência, sinalização, entre outras. Tá? Então, a gente tem que efetivamente ter isso. Salvo engano, eu mencionei com vocês, inclusive, que na Avenida Paulista a gente tem inúmeros prédios que têm geradores no seu subsolo. Esses geradores, para funcionar, caso tenha uma queda de energia, eles precisam de óleo diesel. Só que é quantidades enormes de óleo diesel para alimentar um prédio, né? Então, ele tem um tanque de óleo diesel. E se ocorre uma explosão, ocorre um incêndio, tá? Qual é o plano de prevenção e proteção contra o incêndio? O que é feito? Toda empresa precisa ter isso. O PPR, Programa de Proteção Respiratória, tá? Então, a gente precisa ver se tem algum material em suspensão que pode ser prejudicial à saúde, em especial ao sistema respiratório. E, por último, né, o PCA, Programa de Conservação Auditiva. A gente precisa ver, no PCA, ele precisa indicar qual o melhor equipamento de proteção individual. Será que é o protetor auricular? Será que é um abafador, né? Um equipamento de proteção coletiva, um abafador do som? Ok? Porque uma vez perdendo aí a sua audição, ela nunca mais efetivamente retorna ao estado anterior. Então, quanto mais alto a pessoa falar, menos ela ouve. Quanto mais baixo a pessoa falar, mais alto ela ouve. Perfeito? Então, a gente precisa ver se esse ambiente do trabalho ele tem ruído, se ele não tem ruído. Como é que se dá aí o desenvolvimento dessa atividade laborativa nesse ambiente do trabalho? Tudo bem, meus amigos? Eu termino aqui, né, esta primeira parte da aula. Eu preciso tomar uma água, que eu estou 1h30 aí falando sem parar. Tirando a pergunta da Vitória, que eu vou responder pós-intervalo, alguém tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma observação? Quer conversar comigo alguma coisa a respeito? Sim ou não? Vocês estão aí? Sim. Deixa eu ir para a aula pro Teams aqui. Deixa eu só parar. Nenhuma dúvida, professor. Deixa eu só parar de compartilhar. Deixa eu parar aqui a minha gravação.